bem? Falamos da lição número 5, a parte de segunda-feira, os salmistas à beira da morte. Poucas pessoas sabem o que significa a pessoa estar à beira da morte. Significa a pessoa ter uma experiência íntima com Deus, o clamor se torna um clamor de última hora e a pessoa sente que precisa do poder de Deus. Se isso for consequência do trabalho divino, do trabalho a favor de Cristo, aí a coisa se torna ainda mais estreita, o relacionamento entre aquele que está pedindo o livramento e aquele que pode livrar, que é Deus. Imagina uma pessoa que prega o evangelho, é perseguida e se vê à beira da morte. Na Índia, Nova Delhi, havia um pregador, que era um militar, mas era um pregador, chamava Capitão White. Ele foi sequestrado, ele pregava o evangelho, mas ele foi sequestrado por fanáticos e ele foi levado para o meio de uma selva e ali foi pedido que ele recitasse o credo muçulmano. Ele disse: de forma alguma. E disseram para ele: você tem que se tornar muçulmano, não você vai morrer. Ele disse: nunca negarei o nome do meu Senhor Jesus. Mostraram para ele a espada, queria tirar-lhe a vida. E disseram: olha, você tem poucos momentos de vida, é melhor você fazer o seguinte: se declare muçulmano e nós soltaremos você. Ele disse: não, eu vou ainda dizer com veemência, eu sou um cristão, eu sirvo a Jesus Cristo. Então prepararam a espada, seguraram o Capitão White pelos cabelos e ele então viu que ia morrer. Começou a recitar o Salmo 102 em alta voz. Por incrível que pareça, aqueles homens, ao ouvirem o Salmo 102, foram tomados de um pânico, um terror, que todos largaram as armas e correram em várias direções, como se houvesse ali anjos em redor do Capitão White, e ele então se viu livre e cantou um hino de louvor a Deus no meio da selva. Deus livrou o seu servo. Ele utilizou o Salmo 102 como um clamor que dizia: Senhor, livra-me da morte, meus inimigos estão para me devorar. Eu peço ao Senhor, perdoa os meus pecados. E aqueles homens não puderam resistir à leitura do Salmo, ou à declamação do Salmo 102. A pergunta número 2 diz o seguinte: pelas palavras do salmista, que experiência ele descreve e o que é que o assusta? Salmo 41. Bem-aventurado é aquele que atende o pobre. O Senhor o livrará no dia do mal. O Senhor o livrará e o conservará em vida. Será abençoado na terra e tu não o entregarás à vontade dos teus inimigos. Ó Senhor, o Senhor vai sustentar aquele que te busca no leito de enfermidade. O Senhor vai restaurar a sua saúde, tirando-lhe a doença. Dizia eu: Senhor, tem piedade de mim, sara a minha alma, porque pequei contra ti. Nesse salmo, o salmista está se sentindo enfermo e pede a Deus que o perdoe de forma a restaurar a sua saúde. No Salmo 88, porque a minha alma está cheia de angústia e a minha vida se aproxima da sepultura. Estou contado entre aqueles que vão descer ao abismo. Estou como um homem sem força. Eu estou entre os mortos, os feridos de morte que jazem à beira da sepultura, dos quais o Senhor não te lembras mais, e eu estou cortado pela tua mão. E ele diz: Senhor, me puseste no abismo, no mais profundo do abismo. O Senhor me colocou em trevas, nas profundezas. Sobre mim pesa o teu furor. O Senhor me afligiu com todas as suas ondas. Alongaste de mim os meus conhecidos. Eles não me conhecem mais. Eu estou desmaiando de terror. Senhor, por favor, socorre-me, porque senão será anunciada a minha morte. Eu espero a tua benignidade e a tua fidelidade para que o Senhor me cure. No Salmo 102, o salmista declara: porque os meus dias estão sendo consumidos como a fumaça e os meus ossos estão como lenha. O meu coração está ferido e seco como a erva. Por isso eu me esqueço de comer o meu pão. Por causa da voz do meu gemido, os meus ossos se apegam à minha pele. Os meus dias estão indo embora como a sombra que declina, e como a erva eu vou secando. Abateu a minha força do caminho. Senhor, os meus dias parece que estão sendo abreviados. Eu estou dizendo: meu Deus, não me leves no meio dos meus dias. Me dê mais dias para que eu possa passar por essa geração. 3 salmos de clamor a Deus. Então a pergunta é, pelas palavras do salmista, que experiência ele descreve que o assusta? Resposta: ele descreve a experiência de onde uma pessoa está à beira da morte e clama a Deus por perdão e por restauração. Ele se torna abandonado na presença divina e sente que só Deus
tem a solução para a sua vida. Quando nós lemos essas orações nesses salmos, nós entendemos que os filhos de Deus também enfrentam problemas, enfrentam enfermidade. Mas nas palavras do salmista, além do clamor por livramento, além de confessar o seu pecado, de assumir que tem, culpa naquilo que está sofrendo, ele coloca uma palavra de esperança. O Senhor se levantará para me curar. Libera a tua palavra, Senhor, e me tira dessa situação. E são palavras de esperança, de alguém que confia no poder de Deus. O grande pregador Charles Spurgeon, ele dizia o seguinte: eu tenho pregado o Evangelho de Cristo por muitos anos e nunca vi nenhuma pessoa que foi a Cristo ser rejeitada pelo Senhor Jesus. Eu tenho visto mulheres impuras sendo transformadas em pessoas de bem. Eu tenho visto bêbados, alcoólatras, sendo transformados pelo poder do Evangelho. Eu tenho visto pessoas dizendo: eu fui a Jesus, eu tinha minha vida destruída e Jesus me tornou branco como a neve através do seu sangue. Por isso, Jesus Cristo é aquele que pode nos restaurar. Deus nos abençoe. Que a experiência salmista seja a nossa experiência. E quando estivermos num leito de morte, que possamos clamar a Deus. Quando eu estava com Covid, 25 dias no hospital, eu senti que ali seria o meu fim. Mas Deus liberou uma palavra de salvação. Eu olhava pela janela e dizia: Senhor, manda um anjo do céu tocar no meu corpo e tirar essa doença. Uma doença que ninguém conhecia ainda. Nos primeiros dias do Covid, eu estava definhando. A minha saturação estava 70, quando devia estar 92 o oxigênio no sangue. Foi então que um enfermeiro entrou de noite e disse: moço, eu estou cobrindo um plantão de um amigo, eu sou de outro hospital. Eu nunca vim nesse hospital. Mas Deus me mandou aqui para dizer uma coisa para o senhor. Deus ouviu sua oração, o senhor vai sair do leito de morte. E quando foi no dia seguinte, minha saturação mudou para 92. E a médica entrou e disse: eu ia mandar o senhor para a UTI e entubar o senhor hoje. Mas o senhor melhorou. Deus abençoe o senhor. E ali eu vi a mão de Deus. O Senhor me livrou dos laços da morte. Era a palavra do salmista: Senhor, estou na beira da sepultura, estou contado entre aqueles que estão morrendo, livra-me, Senhor. E ele recebeu o livramento. Obrigado, meu Deus, pela lição de hoje. Ajuda aqueles que estão adoentados, aqueles que estão, Senhor, com uma doença degenerativa. Põe tua mão, Senhor, e opera o poder para que essas pessoas possam testemunhar do teu poder diante daqueles que estão vendo o seu sofrimento. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Beijo no coração, tenha um dia abençoado na presença do Senhor.